meus queridos, hoje dando início a mais esse culto ao Senhor, hoje em um cenário diferente, nós estamos em Portugal, então fazendo uma transmissão internacional para vocês hoje, e vai ser bênção demais, amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre ela no Salmo 19, a gente vai ler tudo na versão NVI hoje. Só porque eu falei NVI, estava na outra versão, mas amém. Já está agora na versão NVI. A gente vai ler na versão ARA, esse salmo que foi mais bonito. O salmo vai ser lido na versão ARA, porque ele fica mais bonito nessa versão. Salmo 19 diz assim, é um salmo de Davi, e diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, queremos te engrandecer, queremos te adorar, queremos te louvar e te exaltar, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque, Pai, a tua glória é o que tem nos sustentado, a tua presença é o que tem nos mantido. Meu Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor fez para nós, muito obrigado, meu Pai, pela presença do Senhor que nos acompanha, que nos sustenta. Pai, em nome do Senhor Jesus, que no dia de hoje nós possamos, meu Pai, receber do Senhor. Meu Deus, que o Senhor tenha liberdade em nós, o Senhor tenha liberdade através de nós. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ser exaltado, Pai. Meu Deus, nós te oferecemos o nosso tempo e a nossa adoração como o nosso culto racional, meu Pai. E nós te pedimos, meu Deus, recebe como um incenso de aroma agradável. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor possa se agradar de nós. Que o Senhor possa se agradar de nós, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, agora vamos adorar o Senhor. Igual a ti não há outro, é impossível. Onde está o que possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele.
Amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre com ele, eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, viva para ele, por ele. O seu amor me fez novo, o Rei da Glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre com ele, eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se vou para ele, por ele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre com ele. Eu quero viver, só quero viver, se vou para ele, por ele. Peraí. Abre o mar, claro o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre com ele, eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Bênção demais. Tem uma música que eu estava querendo tocar. A Cátia falou, essa música, ela fica só nisso. Mas essa música foi o que o Espírito Santo me trouxe durante os meus devocionais dessa semana. E eu acredito que seja bênção demais para a gente entoar isso e declarar isso para o Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar para me acompanhar nessa música. Só um minutinho que soltou o meu microfone aqui. Quero te convidar para me acompanhar nessa música, porque ela exalta o Senhor Jesus e ela diz assim, maravilhoso. Como é que é? O ritmo? Não. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Eu esqueci o ritmo da música. Como é que é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora vai você daí. Você daí. E Príncipe da paz, mais uma vez. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém.
Acompanhou daí? Cantou daí? Manda um amém, comenta aí no chat, comenta aí nessa live, porque esse momento ele é essencial para que nós possamos entronizar o Senhor Jesus e para que o nosso louvor suba a Ele como um incenso de aroma agradável. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Amém, meus queridos? Moço, pega um copo d'água para mim, por favor. Hoje nós temos alguns recados. Primeiro recado, como vocês estão vendo, não estamos no ambiente habitual. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão internacional, desde aqui de Porto. E é um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Amém? Nós avisamos no grupo de WhatsApp, se você ainda não está nesse grupo, você é nosso convidado para participar. Tá? Nós colocamos um vídeo ensinando como entrar nesse grupo. Se você não entrou ainda, por favor, entre. Vai ser bênção ter você com a gente, para a gente poder conversar, para você receber diretamente no WhatsApp as nossas novidades e atualizações. Amém, gente? E eu quero ressaltar para vocês que, apesar de hoje o culto estar sendo 100% online, porque nós não estamos em Vigo, nós estamos remotos, estamos transmitindo desde Portugal. Apesar disso, os nossos grupos de conexão, que são as nossas células, acontecem presencialmente, tá? Acontecem presencialmente no endereço da nossa casa, então vocês são muito bem-vindos para participar com a gente, tá? No mesmo link na bio, vocês têm também um contato para falar com a gente pelo WhatsApp. Tá? Você pode entrar no grupo de WhatsApp, você pode também mandar uma mensagem privada para a gente pelo WhatsApp. E, além desse grupo de conexão dessa célula ser presencial, também geramos um link pelo Google Meet, onde nós fazemos a transmissão. Então, se você não está presencialmente em Vigo ou na região, você é livre para participar com a gente, amém, online, e vai ser uma bênção ter vocês com a gente. O nosso grupo de conexão acontece nas terças-feiras às 8h30 da tarde, né? Agora no verão, 8h30 da tarde, no horário da Espanha. Se você acompanha a gente de Portugal, vai ser às 7h30. Se você acompanha a gente do Brasil, vai ser às 3h30 da tarde. E vai ser bênção demais ter você participando com a gente. Amém? Vamos virar um pouquinho a câmera aqui, para eu não ficar olhando só para a câmera, porque agora nós temos pessoas que estão presencialmente com a gente. Amém, Jaque? Você é muito bem-vinda aqui com a gente. Só confirma, por favor, se eu não estou fora do quadro aqui, por favor, Kátia. Estou bem? Amém. Glória a Deus. Hoje, gente, eu vou falar sobre responsabilidade. Então, eu quero pedir para vocês, agora, a leitura do Salmo inicial foi na versão Almeida Revista Atualizada, mas agora, todos os versículos a gente vai ler na versão NVI, tá? Então, a gente vai começar lendo Gênesis 2, no versículo 8, que diz assim, a gente vai ler o 8 e depois vai pular para o 15, tá? No versículo 8 diz, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Depois, no versículo 9, ele começa a dar descrição dessa região, dos rios, do ouro e tal. E aí, no versículo 15, ele volta a falar do homem, por isso a gente pulou esses versículos. Então, no 8, ele falou que Deus plantou um jardim no Éden, e colocou ali o homem que formara. No versículo 15 ele retoma. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então a gente está começando com esse trecho para poder definir uma coisa. Qual é a coisa? De quem é o jardim? Que coisa é essa que a gente está definindo? De quem é o jardim? O que vocês acham? De quem era o jardim? De Deus. Deus colocou o homem lá, certo? Deus deu ao homem o governo daquele lugar.
certo? Mas Deus deu o jardim para o homem. Deus deu o jardim para o homem? O que você me diz? Não, o jardim continuou sendo de Deus. O homem passou a ter a responsabilidade de trabalhar naquele lugar. O homem foi colocado lá para cuidar do jardim e para cultivar o jardim. Mas Deus não falou nunca, esse jardim é seu. O jardim continuou sendo de Deus. E o homem, ele era sim um herdeiro daquele jardim. Mas ele não era o dono, porque a herança não tinha sido transmitida. Então, naquele momento, ele foi colocado, sim, como herdeiro, mas naquele jardim como um trabalhador. Amém? Por que eu trouxe isso? Porque agora a gente consegue entender algumas outras passagens que a gente vai ler. Olha só. Lucas 12, versículo 16, diz assim: Então lhes contou essa parábola. Na terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Sabe por que aconteceu isso? Porque a terra estava sob o governo daquele homem. Mas de quem é a terra? De Deus. E para que Deus colocou o homem na terra? Para trabalhar a terra, para governar sobre a terra, para cuidar da terra, para fazer com que a terra se torne produtiva. Só que Deus estabeleceu para Israel preceitos de hospitalidade e de mordomia. Porque Deus estabeleceu algumas coisas. Havia 3 papéis. Isso não está no meu resumo, isso a gente vai no freestyle aqui, porque não coloquei no meu resumo, mas é importante a gente frisar. Havia 3 status de pessoas na lei. Tá? Havia o herdeiro. Havia a primeira pessoa que conquistou a terra, mas depois havia o herdeiro dessa pessoa. Era o dono da terra. Tá? Esse dono da terra, ele recebia a terra por herança. E ele ele levava a linhagem do seu pai adiante. Ele levava o nome do seu pai e levava as propriedades do seu pai. Ele era o herdeiro. Tá? Essa pessoa, ela tinha responsabilidades. Porque ele, sendo herdeiro, deveria ser hospitaleiro e deveria exercer a mordomia daquilo que foi confiado a ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele, sendo o dono, sendo o herdeiro, hoje a gente colocaria como um empreendedor da parada, ele era a pessoa que levava todo o risco. Imagina que houvesse uma seca e a safra fosse perdida. A pessoa que foi contratada e que trabalhou podia ficar sem ter salário? Não. Tinha que ter seu salário. Jesus frisou isso. Jesus falou: o trabalhador é digno do seu salário. Então, se aquele homem perdesse tudo, ele precisava ter reservas para que os trabalhadores dele não ficassem sem os seus recursos, não ficassem sem o que é devido. Aquele homem que era o dono da terra,
ele era o responsável pela coisa toda, ele era a pessoa que assumia o risco, que levava nas costas o peso do risco, o peso das incertezas. Se acontecesse, como a gente leu aqui em Lucas 12, uma colheita, uma safra fora do normal, ele colhia também os benefícios disso, porque ele ia ter um lucro maior. Mas, de toda forma, a postura desse homem rico, pelo que Jesus narrou nessa parábola, ela era uma postura de não pensar nos outros. Porque o trabalhador dele podia ser uma pessoa bem paga, mas podia ser uma pessoa que estivesse sendo mal paga. Tá? E a gente tem isso resolvido hoje pelos procedimentos empresariais e tal, dizendo que é de bom grado que, se o lucro for muito acima do esperado, que parte desse lucro seja distribuído para os funcionários também. Né? Então, faria com que esses empregados dele viessem a ganhar mais do que aquilo que foi acordado inicialmente, porque Deus abençoou e a safra foi muito acima daquilo que era esperado. Né? Só que havia, além desses dois, o dono, que era o tomador de risco, e que era o beneficiário quando havia lucros, e o empregado, que deveria ser contratado, recebendo um pagamento justo e recebendo um bom pagamento de acordo com aquilo que ele fazia. Ele não podia ser mal remunerado, ele tinha que ser muito bem remunerado, porque era o justo, o trabalhador é digno do seu salário. Além dessas duas categorias, havia uma terceira que a lei trazia. Qual era a terceira categoria? Eram os pobres. Porque se a gente pegar o que Deus instituiu na lei de Moisés, diz o seguinte: quando você colher a sua seara, a sua safra, quando você fizer a sua colheita, você não vai colher a beirada da sua colheita, você vai colher só o meio. Porque a beirada você vai deixar para que o pobre possa se alimentar. Então, é um mandamento de Deus que nós venhamos, através de assistencialismo, através desse cuidado, através de doações dos nossos próprios recursos, sustentar aquelas pessoas que não têm nada, aquelas pessoas que passaram por perdas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Estava falando com o pastor Diego, ele trouxe para mim, além do pobre, 3 categorias de pessoas que eram beneficiárias dessa beirada da colheita, porque elas eram categorizadas como pobres. E a gente estava falando do estrangeiro, que não tinha posse de terra naquele lugar, que às vezes podia conseguir um emprego, mas não era dono de nada, e se não conseguisse o emprego, era pobre, porque não tinha recursos. Mas além do estrangeiro, a gente está falando do órfão e a gente está falando da viúva. Então a gente está falando de 3 categorias de pessoas que eram desprezadas pela sociedade, que ficavam sem ter um respaldo, sem ter um sustento, sem ter quem olhasse por eles. Então Deus olhou por eles. E Deus falou: uma parte do que você tem vai ser para sustentar essas pessoas. O que a gente imagina quando Deus abençoa e a colheita é sobrenaturalmente grande? Que vai ser deixado uma quantidade maior para que essas pessoas possam então usufruir. Então a gente está vendo que esse homem que Jesus falou, ele foi um homem que se preocupou com ele mesmo. Ele não se preocupou com os empregados dele, que poderiam ter um pagamento ajustado para receber parte daquilo que Deus abençoou. E ele não se preocupou em deixar mais para o necessitado, deixar mais para a pessoa que a própria lei diz que merecia atenção e cuidado por parte dos donos, dos herdeiros. Né? Então a gente vê que esse homem ele foi uma pessoa egoísta. Ele tinha muitas posses, mas ele só pensou nele mesmo. E isso trouxe consequência. Qual foi a consequência? Deus disse, Jesus disse assim no versículo 20, contudo, Deus lhe disse, houve uma sentença da parte de Deus.
Porque Deus é Pai, mas Deus é juiz. Amém? Houve uma sentença da parte de Deus. Diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato, outra versão fala louco, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, para quem ficará com o que você preparou? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: sim, nós podemos ser abençoados nessa vida, não é pecado ser rico. A gente pode falar sobre isso num outro dia, hoje não dá tempo, mas não é pecado ser rico. Não é pecado prosperar. Não é pecado você com o fruto do seu trabalho, você com uma herança, você com um ingresso de dinheiro que você não estava esperando receber, mas recebeu, você com a sua empresa, prosperar e enriquecer. Isso não é pecado, desde que você tenha tudo de forma que seja lícita, né? Você fez tudo de acordo com o que está no caderninho, tudo de acordo com a lei, você não descumpriu leis, você seguiu tudo de acordo com o procedimento. Então, não é pecado você ser rico, você ser próspero. O grande problema, que Paulo disse lá em 1 Timóteo, é o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E a gente vê na vida desse homem que Jesus contou nessa parábola que ele tinha amor por esse dinheiro. Que ele colocou, vamos colocar bem entre aspas, tá? Que é como se ele tivesse feito um altar para esse dinheiro, porque ele disse: uau, agora eu tenho o que eu preciso para sobreviver. Agora eu tenho o que eu preciso para me sustentar. Sabe o que ele disse com essa frase? Eu não preciso de Deus. Ele disse: eu não preciso de Deus. Por isso veio a sentença sobre ele. Não foi porque ele foi próspero, não foi porque a colheita dele foi grande. A colheita dele foi grande e ele foi próspero porque Deus assim o abençoou. Porque ele planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a colheita dele foi grande e ele se tornou um homem próspero porque Deus assim o abençoou. O problema dele foi que ele considerou que essas riquezas eram o que ele precisava para ter segurança, para ter sustento e para não precisar de mais nada. Quando a gente fala de não precisar de mais nada, a gente lembra da última carta do Apocalipse, da igreja de Laodiceia. A sentença de Jesus para essa igreja foi qual? Você diz: eu estou rico e abastado e não preciso de nada, não preciso de coisa alguma. Olha o que Jesus falou, olha como é pesado o que Jesus falou para essa igreja. Jesus falou assim: mas você não sabe o quanto você é um desgraçado. Desgraçado significa ausente da graça. É pesado. Jesus falou: você não sabe o quanto você é um desgraçado. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essas pessoas dessa igreja de Laodiceia, elas estavam olhando para a sua prosperidade material como sendo algo que gerava uma autossuficiência. Isso fez com que eles não dependessem mais de Deus. Sabe qual foi a consequência? Lá no final, Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. E aí Jesus falou assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que isso está dizendo? Que Jesus estava fora e a porta estava fechada. Olha como isso é pesado. Por isso eles estavam desgraçados. Por isso eles estavam ausentes da graça. Porque a autossuficiência deles fez com que eles colocassem Jesus de fora. Então, o grande problema dessa parábola de Lucas 12
não é o homem ter sido próspero e ter enriquecido. É ele ter considerado isso como algo que gerasse autossuficiência para ele. Eu não preciso mais de Deus. Eu já estou próspero, eu já estou rico, eu já tenho o suficiente. Não preciso mais de Deus, não preciso mais de nada. É a mesma frase da igreja de Laodiceia. Consegue enxergar isso? Esse homem se tornou um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, mesmo sendo rico, mesmo sendo próspero e com Deus abençoando com prosperidade o trabalho dele. Esse homem se tornou um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Há esperança para essas pessoas. Porque Jesus disse, eu te aconselho que de mim você compre o ouro refinado pelo fogo para você se enriquecer. Então ainda dá tempo de comprar de Jesus esse ouro. Virtude espiritual. Jesus disse, eu te aconselho que de mim você compre colírio para você ungir os seus olhos a fim de que você veja. Então se Jesus disse que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, ele primeiro falou, aconselho que de mim você compre, de mim, ou seja, vai estar debaixo da graça. Você compre o ouro, vai tirar a pobreza. E vai deixar de ser miserável. Então a gente matou os 3 primeiros, tá vendo aqui? Você compre de mim colírio para você ungir os seus olhos. Porque Jesus disse na sentença que eles eram cegos, a fim de que você veja. E Jesus disse, eu te aconselho que de mim você compre vestes brancas de linho fino, a fim de cobrir a sua vergonhosa nudez. Então, a nudez. Jesus trouxe esperança, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo deles abrirem os olhos, deles entenderem que não são autossuficientes, deles virarem para Jesus e falarem, o que eu tenho não é nada, o que eu preciso é o Senhor. E passagem de acordo, obviamente. Porque Deus deixou procedimentos para fazer com as riquezas. Eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Mas você pode ler, está em 1 Timóteo capítulo 6. Paulo instruindo como as pessoas que são ricas no presente século devem fazer. Tá? Elas não devem ser tardias em dar, elas devem ser benevolentes, elas devem administrar os seus bens como para o Senhor. E tem uma série de instruções que Paulo deu a Timóteo para que Timóteo lidasse com as pessoas que fossem ricas no presente século. Isso quer dizer que não é pecado ser rico no presente século. Isso quer dizer que não é pecado ser próspero no presente século, mas que existem riscos envolvidos. Qual é o risco envolvido? O risco é que, ao se esforçar para se tornar próspero, ao se esforçar para se enriquecer, você corre o risco de estar fazendo como esse homem de Lucas 12 fez. Você corre o risco de estar fazendo como a igreja de Laodiceia fez. E você corre o risco de se tornar autossuficiente, colocar Jesus para fora e fechar a porta. Esse é o risco que existe para as pessoas que se esforçam para prosperar e para enriquecer no presente século. Mas isso é exclusivo das pessoas prósperas? Não. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e têm amor a esse dinheiro. Eu conheço pessoas que vivem de Bolsa Família no Brasil e têm amor a esse dinheiro. Tem apego a esse dinheiro, como se esse dinheiro fosse uma tábua de salvação. É a mesma coisa que aconteceu com esse homem. É a mesma coisa que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Está considerando esse dinheiro, esses recursos, por mais que sejam poucos, como sendo o suficiente. Faz com que as pessoas não dependam de Jesus. Esse é o problema. Mas nós somos filhos. E agora a gente vai entrar na palavra. Acabou a introdução? Agora a gente vai entrar na palavra. Amém?
Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então, em Lucas 15, versículo 11, Jesus contou uma parábola. O capítulo de Lucas 15 inteiro são três parábolas que juntas somam uma parábola grande. A primeira parábola falou sobre uma ovelha que se perdeu fora. A segunda parábola fala de uma moeda que se perdeu dentro. A terceira parábola, Jesus conta uma história que ele fala: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lembra que a ovelha perdida se perdeu fora? A gente tem um filho que se perdeu fora. Lá no final, eu vou pular todo o desenrolar dessa parábola, mas esse menino voltou depois. Esse menino não, esse homem, que já era adulto, esse homem voltou depois para a casa do pai dele. Diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai, versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, e tragam o novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa para alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então esse que estava perdido fora, ele foi achado. Foi resgatado. Lembra a parábola da ovelha perdida? A ovelha se perdeu fora, o pastor deixou as 99 que estavam em segurança e foi atrás e resgatou a que estava perdida e trouxe de volta. Jesus contou essa parábola primeiro e o desfecho dessa ovelha foi aqui. Esse rapaz, ele pegou os seus bens e saiu, se perdeu fora. E ele foi resgatado pela lembrança que veio ao coração dele de como o pai dele tratava os empregados, tratava os servos. E ele falou: eu não sou digno de ser chamado filho, mas os empregados do meu pai é um herdeiro, um dono de terra que é bom e justo. Ele paga bem os seus empregados. Lembra que a gente falou lá no começo? A gente está construindo o negócio, tá vendo? Por isso que era a introdução, a gente está construindo. Então, ele falou: o meu pai paga bem para os empregados dele. Eu vou voltar para lá e pedir para ele me contratar como empregado. E isso foi reaceso no coração dele, essa lembrança. Então ele foi resgatado, porque quando ele voltou, o pai dele foi correndo ao encontro dele. Apesar disso ser uma desonra, o pai dele correr, nesse caso. O pai dele correu. E antes que as pessoas rejeitassem ele porque ele tinha sido dado como morto quando saiu da terra, o pai dele disse que o filho estava vivo. O pai o recebeu de volta e ele foi aceito. Então a ovelha que estava perdida fora foi encontrada e foi resgatada pelo pai. Quando ele voltou, o pai resgatou. Amém? Só que aí fala assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, viu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. E então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Vamos fazer um parênteses aqui? Jesus não contou que esse homem estava gastando dinheiro com prostitutas. Falou que ele espalhou os seus bens. E veio fome sobre a terra e ele perdeu tudo. Eu acredito
tá? Eu acredito, pelo contexto histórico e tudo mais, que o espalhar os bens tenha sido ele, como um cambista, como um banqueiro, emprestando dinheiro a juros para receber depois. Só que veio fome sobre a terra e ele perdeu tudo. A história que Jesus contou fala isso. Ele perdeu porque veio fome sobre a terra. O irmão dele, mais velho, que estava com raiva dele, falou: como é que é? Esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, julgando o irmão sem saber o contexto. Matas um novilho gordo para ele. E o pai disse: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Então a gente vê, pela reação do outro irmão, do mais velho, que ele estava perdido dentro de casa. Que ele era um tesouro para o pai dele, como aquela moeda perdida. Porque aquela moeda, ela não era pouca coisa, ela valia dinheiro. Uma moeda naquela época valia, dependendo da moeda, 1 dia de trabalho, 2 dias de trabalho, 60 dias de trabalho, 100 dias de trabalho, e no caso de um talento, 60 mil dias de trabalho. Não, 6 mil, falei errado. 6 mil dias de trabalho valia um talento. Então, as moedas, elas tinham um valor que não era pouco. Não é que nem hoje, que uma moeda não compra nenhuma bala. As moedas tinham um valor pesado. E aquela mulher perdeu uma moeda de casa que era 10% de tudo que ela tinha. Ela tinha 10 moedas e perdeu uma. E a moeda foi encontrada. Quando o filho mais velho teve essa reação com o pai, Jesus não continua a história. Mas isso dá a entender que o que estava perdido foi achado. Porque ele expôs o que estava acontecendo. E às vezes nós estamos numa situação que estamos sim com raiva do que está acontecendo. Mas nós não expomos isso. Nós ficamos curtindo isso dentro de nós. E isso vai fazendo com que a ira se transforme em raiva. Eu falei alguns cultos atrás sobre isso. A ira não é pecado, porque a ira é uma emoção, é um sentimento. Esse irmão mais velho, ele se irou. Não diz que ele ficou com raiva, diz que ele se irou. A ira é uma emoção, é um sentimento. Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis. Isso quer dizer que a ira não é pecado. Mas se você ficar curtindo essa ira, ficar curtindo isso, ficar alimentando isso, isso vai se transformar numa raiva, isso vai se transformar numa mágoa, isso vai se transformar em um ódio. E essas coisas sim são pecado. A ira desse irmão mais velho, exposta, pode ser tratada. Jesus não diz se foi tratado ou não. Porque essas 3 parábolas somadas, elas estavam fazendo uma advertência aos fariseus e aos escribas, porque eles eram como esse filho mais velho que estava dentro de casa, que estava trabalhando e que estava achando um absurdo quem estava fora da aliança ser enxertado. Então, esse julgamento deles foi o que trouxe a advertência de Jesus. E o fato de não ter um desfecho nessa história para dizer se o filho mais velho se arrependeu e entrou na festa ou não, é porque Jesus estava dizendo para os fariseus, para os escribas, para os saduceus: a porta está aberta para vocês. Vocês precisam decidir o que vocês querem fazer. Tá? Então, o contexto do porquê essa parábola não teve um desfecho é esse. Tá? Mas nós estamos falando sobre o papel do herdeiro. Nós estamos falando sobre o papel do herdeiro. Esse filho mais velho, ele disse o quê?
Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se vocês duas são mães, se o seu filho não te pedir alguma coisa, qual a chance de você dar isso que o seu filho não te pediu? Se é algo fora do normal. Eu acho 100% normal. Não é? Você não sei por quê, né? Então, se o nosso filho, nós somos humanos, falhos, se o nosso filho quer alguma coisa que não é o habitual e ele não pede, nós não temos como adivinhar o que ele quer e ele não vai receber. Esse filho mais velho está dizendo: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Será que ele pediu? Porque se ele tivesse pedido e o pai não tivesse condições, o pai ia falar: olha, filho, infelizmente eu não tenho condições. Ou se o motivo fosse outro: olha, meu filho, eu não vou dar porque esses seus amigos são má influência para você. Eu não quero você festejando com eles. Haveria uma justificativa do porquê não. Se não houve a justificativa do porquê não, ele não pediu. Ele não pediu. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esse texto eu gosto mais da versão ARA, ou da ARC, ainda que a revista corrigida, porque eu gosto muito dessa mesóclise. Abrir-se-vos-á. Isso é tão lindo. Na versão NVI ficou muito mais simples. A porta será aberta. Não, abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á. Não é a porta será aberta, é abrir-se-vos-á. É mais lindo e é mais profundo, eu acho. Porque não é a porta ser aberta, é a porta ser aberta para você. Abrir-se-vos. Esse vos quer dizer que é para você. Não é a porta ser aberta. Se tivesse traduzido na NVI como a porta será aberta para você, teria a mesma profundidade. Mas como está só a porta será aberta, não tem a mesma profundidade. Eu prefiro a mesóclise que fala abrir-se-vos-á. Então, Jesus disse que se nós batermos na porta, ela vai ser aberta, vai ser aberta para nós. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós pedirmos, nós vamos receber. E nós somos filhos. Ele falou isso como instrução para filhos. Se um filho não pede, o filho não recebe. Jesus deixou muito claro: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Isso que é o básico, o Pai vai guardar para vocês. Não vai faltar. O que é fora do normal, se você não pedir, você não vai receber. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não bater a porta, não vai se abrir. Porque é algo fora do normal. Você tem que falar para o seu pai: pai, eu quero. Você tem que agir de acordo. Mas você precisa saber que quando você receber o que você pediu, você vai ter uma responsabilidade sobre isso. Lembra que a gente falou do herdeiro, do empregado e do pobre? Quando você pedir algo que é fora do normal e você receber esse algo que é fora do normal, você vai ter uma responsabilidade fora do normal. A Bíblia diz que a quem muito é dado,
muito é cobrado. Então, se nós temos uma porção maior, a nossa cobrança precisa ser maior. Na parábola dos talentos, Jesus disse que o Senhor se ausentou e chamou alguns dos seus servos, não todos, e a um deu 5 talentos, a outro deu 3 e a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. O que recebeu 5, sabe por que ele recebeu 5? Porque ele tinha capacidade de gerir 5. Quando o Senhor voltou para a prestação de contas, ele foi cobrado sobre 5. O que recebeu 3, quando o Senhor voltou para a prestação de contas, ele foi cobrado sobre 3, porque ele tinha capacidade de gerir 3. O que recebeu 1, que enterrou o talento, ele não foi cobrado sobre 5. Ele foi cobrado sobre aquele 1. Porque se ele recebeu aquele 1, é porque ele tinha capacidade de gerir aquilo. Lembra que eu falei que o talento valia 6.000 dias de trabalho? Ele tinha capacidade de gerir aquilo era muito valioso. Tem outra parábola que Jesus fala que os servos receberam minas. A mina é uma unidade de medida financeira que valia 100 denários. Um talento valia 60 minas. Então, se na outra parábola um recebeu 10 minas, o outro recebeu, eu não lembro a quantidade exatamente, mas um recebeu 10, o outro recebeu acho que 5 ou 6, o outro recebeu 1 ou 2, um negócio assim. E esse cara recebeu 1 talento, quer dizer que a capacidade dele, se você comparar um cara que recebeu 1 mina e um cara que recebeu 1 talento, a capacidade desse que recebeu 1 talento era 60 vezes mais alta do que a capacidade do que recebeu 1 mina. Você entende isso? Esse cara tinha muita capacidade, mas ele enterrou isso. Por isso ele foi cobrado, por isso ele sofreu o dano. Porque ele pediu algo. O Senhor dele encontrou nele a capacidade e ele não agiu de acordo. Quando nós queremos algo excepcional, nós temos que pedir. Porque se o nosso pai não sabe o que a gente quer, ele não vai dar. Mas se a gente pediu e a gente recebeu, a gente precisa entender. Nós temos uma alta responsabilidade sobre aquilo que nós recebemos. Amém? Lá em Gálatas, para a gente terminar. Gálatas capítulo 4, versículo 1, para a gente terminar aqui, porque a minha senhora que está na mídia está me acelerando aqui, gente. Falando que a gente não pode passar de 1 hora de culto. Manda aí no chat, você se incomoda se a gente passar um pouco de 1 hora de culto? Eu quero saber. Manda pra gente, por favor. É importante. Amém? Gálatas 4, versículo 1. A gente vai ler só o versículo 1 e o 2. Tá? Lembra que a gente estava falando que o filho mais velho, ele disse que trabalhou como se fosse um escravo para o pai dele? Lembra? Olha só, Gálatas 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto nós não temos capacidade de assumir a responsabilidade por algo, o nosso pai vai nos tratar como trabalhadores, não como filhos. Isso quer dizer que se você pediu algo excepcional e não recebeu, não é porque o seu pai é mau. Porque se você buscar nele, você vai saber qual foi o motivo de não ter recebido. Isso quer dizer que se você não recebeu algo excepcional que você tem pedido ainda, é porque, pela sua maturidade, o seu pai ainda não encontrou em você
capacidade para que ele pudesse te confiar uma responsabilidade dessa forma. Porque se você recebeu o que você pediu de forma excepcional, você vai ser cobrado e exigido sobre isso. E o seu pai não quer te perder. Amém? Então, eu estou falando isso porque é uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito no meu coração nas últimas semanas. Nós temos visto inúmeros testemunhos acontecendo, mas nós temos visto pessoas que não tiveram resposta ainda. E eu tenho meditado e buscado em Deus sobre isso. E o Espírito Santo tem falado isso ao meu coração. Que se nós não recebemos ainda algo que nós temos pedido, que é algo excepcional, é algo fora do normal, é porque o nosso Pai ainda não encontrou em nós capacidade. E por isso, para nossa proteção e para nossa segurança, Ele ainda optou por não nos confiar o que nós pedimos. Amém? Não é que seu pai é mal com você. Não é que você tem sido esquecido. Não é que você tem sido rejeitado ou desprezado. É que o seu pai te ama, se preocupa com você e quer que você tenha tudo no tempo correto. Lembra a figueira que Jesus amaldiçoou? Sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Sabe por quê? Sabe? Porque ela não deu fruto. Mas tem um motivo de Jesus ter olhado para aquela figueira e esperado o fruto. Porque uma figueira, na natureza, como funciona uma figueira? Primeiro nascem os frutos, depois nascem as folhas. Jesus viu uma figueira cheia de folhas. Se a figueira estava cheia de folhas, o que ela tinha que ter? Frutos. Só que era uma figueira que estava cheia de folhas, mas não tinha frutos. Ela recebeu as folhas fora da hora. Ela recebeu as folhas quando ela não estava preparada para receber. Ela recebeu as folhas de uma forma antecipada, quando ela não tinha capacidade para gerir isso, para assumir essa responsabilidade. Por isso ela sofreu o dano. Então, quando nós esperamos algo excepcional e não recebemos, é porque o nosso Pai nos ama e se preocupa conosco e não quer que nós soframos o dano. Você pode ter certeza que se você perseverar e permanecer e perguntar para Ele em que eu preciso amadurecer, em que eu preciso mudar, em que eu preciso me corrigir, em que eu preciso me converter, Ele vai te responder. E quando chegar a hora, quando você estiver pronto, se você perseverar nisso, você vai ter esse algo excepcional que você tem buscado nele e ainda não recebeu. Porque Ele é bom, e Ele é fiel, e Ele é justo, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, ou sonhamos, ou pensamos. Amém? Então, nesse momento, eu quero te convidar para orar comigo, para a gente entregar nossa vida para Jesus. E não importa se você já entregou sua vida para Jesus ou não. Eu quero te convidar para se juntar a mim nessa oração, para que nós possamos entregar nossa vida para Jesus. Para dizer a Ele que nós vamos ser pacientes, perseverar e esperar, porque nós sabemos que Ele é bom. Amém? Se é a primeira vez que você vai fazer essa oração, eu quero te dizer que Jesus te ama. Eu quero dizer que Ele veio à terra e morreu na cruz para que você tenha salvação e vida eterna. E se vai ser a primeira vez que você vai fazer essa oração, não no chat aqui da live, porque quando a gente encerrar a live, a gente perde esse chat.
Mas depois, por mensagem ou no link da bio, você consegue acessar o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente porque nós queremos te acompanhar. Se você hoje vai fazer essa oração com a gente e está distante, está fora da igreja, está afastado, nós queremos também te acompanhar e te ajudar a retomar esse caminho. Amém? Então, da mesma forma, manda uma mensagem para a gente, porque a gente faz questão de te acompanhar. Dito isso, vamos orar. Repete assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego o meu coração. Eu te peço perdão Eu te peço perdão pelas vezes que eu fiquei ansioso pelas vezes que eu fiquei ansioso e tentei até te pressionar e tentei até te pressionar por algo que eu queria. por algo que eu queria. Porque agora eu entendi Porque agora eu entendi que o Senhor tem sido um Pai zeloso, que o Senhor tem sido um Pai zeloso, que não quer que eu sofra dano. que não quer que eu sofra dano. E eu sei E eu sei que pela minha perseverança, que pela minha perseverança, quando chegar a hora, quando chegar a hora, eu vou ter aquilo eu vou ter aquilo pelo qual eu tenho buscado pelo qual eu tenho e buscado te pedido. e te pedido. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu declaro ao Senhor eu declaro ao Senhor que o Senhor que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro ao Senhor Eu declaro ao Senhor que os bens materiais que os bens materiais ou a minha própria capacidade ou a minha própria capacidade nunca foram, nunca foram, não são não são e nunca serão e nunca serão suficiente para me sustentar, suficiente para me sustentar. porque o meu sustento Porque o meu sustento vem única e exclusivamente vem única e exclusivamente do Senhor, do Senhor. porque o Senhor Porque o Senhor é o meu provedor, é o meu provedor. é o Senhor É o Senhor que faz as sementes que eu lanço que faz as sementes que eu lanço crescerem e darem fruto. crescerem e darem frutos. Eu te louvo por isso. Eu te louvo por isso. Eu te louvo porque o Senhor tem me guardado. Eu te louvo porque o Senhor tem me guardado. Eu te louvo pelo meu fôlego de vida. Eu te louvo pelo meu fôlego de vida. Eu entrego a minha caminhada ao Senhor Eu entrego minha caminhada ao e te Senhor. peço E te peço que a tua presença que a tua presença jamais se aparte de mim, jamais se aparte de mim, desde agora desde agora para sempre. para Em sempre. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre vocês que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com você e te acompanhem hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada. Terça-feira, no grupo de conexão, que é o nosso grupo de conexão, que é a célula, entre aspas, não podemos usar essa palavra, mas é a célula, 8h30 da noite no horário da Espanha. Você vai ser muito bem-vindo. Esteja com a gente. Presencial, digital, esteja com a gente. Amém? Deus abençoe.